Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou entregar uma palavra que é uma revelação que o Espírito Santo passou para mim. E é uma revelação muito forte, tá? Que vocês venham prestar atenção e guardar no coração de vocês e aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá todos os dias e não desperdiçar as chances. Então vamos lá, eu quero que vocês abrem comigo em Ezequiel 18, que vocês vão ignorar o som de fundo, porque tem um rádio aqui tocando, tá? Vocês vão ignorar. Ezequiel 18. O que pecar morrerá. É assim que tá escrito aqui. Não dá pra mostrar, peraí. Vamos ler. O que pecar morrerá. Ezequiel 18. E veio a palavra do Senhor dizendo, vou ler por completo, gente, até o versículo 32, da forma que o Espírito Santo falou para mim fazer, tá? E veio a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós o que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, aqui fala sobre a condenação eterna, né? Aqui a morte simboliza, né? Significa a morte, a condenação eterna. Sendo, pois, o homem justo, então aquele que andaria em desobediência, né? Esse receberá a condenação eterna. Então Deus está falando assim do arrebatamento aqui, né? As pessoas que vão, que é para as pessoas vigiar que o arrebatamento está perto. Sendo, pois, um homem justo praticando o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem se contaminando com a mulher do seu próximo, e nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usúria e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então aqui está falando sobre as pessoas obedientes, né? As pessoas que vão ser arrebatadas. Calma aí que vocês já vão entender o significado. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e se contaminar a mulher do seu próximo, aqui são os pecados das pessoas que não vão ser arrebatados, né? Não vão receber a salvação eterna. Oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação. E emprestar com usúria e receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas coisas são abominações. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também se ele gerar um filho que veja todos os pecados do seu pai, e vendo não cometer as coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para ídolos de casa de Israel, não se contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém. Enfim, que está falando aqui, se não pecar, não cometer esses pecados, até o versículo 18, né? Seu pai, porque praticou a extorsão, roubo bens, e fez o que não era bom, esse morrerá. Mas dizei, por que levar ao filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os estatutos e praticou, por isso esse viverá. Então Deus está falando assim, que os filhos, por exemplo, pode ser que seu pai, sua mãe, algum parente seu seja desobediente, mas se você, que está falando sobre a salvação, que é individual, entendeu? Então cada um, ele receberá o galardão através daquilo que plantou, né? A colheita. Então se você foi mal, você vai colher coisas ruins e a condenação eterna. Que Deus é um Deus que julga com equidade, com justiça, né?
E se você for uma pessoa fiel, Deus vai te dar o galardão conforme as suas obras, e você receberá o livramento da grande tribulação. Aqui é um chamado do Senhor Jesus para todas as pessoas. Cada vez mais Deus está falando de arrebatamento, gente. Cada vez mais Deus está chamando os seus filhos para perto. Isso significa que coisas ruins vão acontecer mais. E Deus quer livrar todos. Ele quer livrar. Versículo 20. A alma que pecar se morrerá. Então Deus falando assim: aquele que for fiel e justo, Deus vai livrar das maldições, da ira, da justiça, da balança de Deus, de colher coisas ruins, né? Porque o pecado, ele nos leva à morte, às maldições e à condenação eterna, né? E aquele obediente, ele recebe a paz do Espírito Santo, livramentos, bênçãos e a salvação eterna, livramento da grande tribulação, né? Então aqui Deus está se referindo às pessoas que pecam e acham que nunca vai receber o galardão de Deus nessa terra. Mas sim, como Deus está dizendo aqui, Deus me traz à minha mente que Ele é justo, Ele julga as pessoas com equidade. Então Ele é o Deus que Ele nunca muda. Muitos podem achar que está tardando, né? Mas não, Deus está vendo com os olhos chama de fogo. Esqueceram que Deus é Alfa e Ômega, onipotente, onipresente, onisciente. Ele que tem todo o poder. Então nada passa batido, pode ter certeza que tudo que nós plantamos, nós colhemos nessa terra. Então devemos ter consciência e reconhecer que não somos nada sem Deus, ser humildes de coração, né? Só quem já viveu, né, a justiça de Deus, entre aspas, né? Só quem já passou num deserto, só quem teve a experiência, entre aspas, como Jacó. Jacó lutou com Deus, mas porque ele queria saber quem era aquela pessoa que apareceu naquele momento e queria ser abençoado por Deus. Ele lutou até o fim. Vocês têm noção que é lutar com Deus? Só que chegou um momento que Deus feriu a coxa de Jacó, mas ele foi abençoado por Cristo. Então pessoas que muitas vezes andaram um tempo longe de Deus, ou que não se volta, né? Não ouve a exortação de Cristo, ou que brinca com o nome de Deus, muitas vezes eles sabem que é a dor que Jacó teve na perna. Ou é lutar contra Deus, contra a vontade de Deus, ou quando somos rebeldes e não temos temência e não damos honra a Deus conforme aquilo que Deus merece, né? Então muitas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus, contra o nosso chamado, contra a palavra, andando em desobediência, passando pelo mundo, muitas vezes sendo incrédulo, muitas vezes não julgo ateus, mas pessoas que incrédulas, né? Porque a incredulidade, a falta de fé também nos leva a pecar contra Deus e a trazer consequências. Ai que susto, meu gatinho, ai que fofinha. Tô passando, mãe. Então devemos ter consciência e reconhecer que nós somos nada sem Deus, que nós necessitamos de Deus. Muitas vezes as pessoas precisam, né? Algumas pessoas elas vêm pela dor, né? Ela vem pela dor, pela presença. Não que Deus é um Deus ruim, que Deus gosta de castigar as pessoas, que Deus quer obrigar as pessoas a servi-lo. Não. Às vezes a pessoa não tem esse entendimento, ela acaba se voltando contra Deus. Porque acha que Deus quer muitas vezes obrigá-lo, né? Não, é porque Deus, Ele sabe o futuro. Ele sabe o que te espera no amanhã, no seu futuro. Então, muitas vezes, Ele quer te livrar. Ele quer alertar, ele quer exortar, quer te dar muitas chances, até que ele tome uma decisão final, né? Para trazer maldições sobre nossas vidas. E muitas vezes, essa dor, essa fase ruim que Deus permite nas nossas vidas é a exortação de Deus. Porque como diz aqui na palavra, vou terminar de ler, Deus ele não tem prazer na dor do ímpio, né? E sim na salvação, na paz, na alegria. Porque muitas pessoas julgam, dizem assim que Deus é um Deus ruim, Deus carrasco, um Deus que vive no trono e que gosta de chicotear as pessoas, de castigar, de enviar pro inferno. Não é isso não. Como diz aqui na palavra, vou terminar de ler pra vocês, Deus não tem prazer na dor do ímpio não. Então ele tá chamando todas as pessoas através dessa palavra para estar mais perto dele, para se arrepender, que o arrebatamento está cada vez mais perto. Vamos terminar de ler. Versículo onde nós paramos, 20.
A alma que pecar e se morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai. Então está falando que cada um vai ser retribuído conforme as suas obras. A salvação é individual, né? Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão, justiça certamente viverá. Então, todas as pessoas que, por mais que foi ruim nessa vida, não interessa aquilo que você fez. Se você se voltar, se você se arrepender, se ajoelhar na presença de Cristo e pedir perdão para Deus e aceitar Ele como Salvador na sua vida, dizendo que você quer mudança, diz que você quer mudar, pronto, Jesus Ele te perdoa na mesma hora. Então Deus está chamando a todos para o arrependimento, Ele está dando mais chances para os ímpios, para as, vou dizer para vocês, aquelas pessoas que não aproveitaram as oportunidades que foram muito ruins nessa vida. Então aqui essa palavra refere a essas pessoas, aquelas pessoas que você fala, não dá nada, que você fala assim, nossa, esse é um traste da vida, uma peste da vida, ou uma mulher que, né, muito julga. Mas essas pessoas, Deus está dando novas oportunidades. Vou ler aqui para vocês a palavra primeiramente e depois a revelação que o Espírito Santo passou para mim, que eu anotei tudo em uma folha. Dessa vez eu vou fazer diferente. Então tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração, eu fui anotando para mim passar para vocês. Vamos terminar de ler, gente. De todas as transgressões, 21, né, nós paramos. Mas se o ímpio se converter, Deus vai perdoar. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus não tem prazer na dor nem do ímpio, daquela pior pessoa do mundo. Mas desviando-se o justo da sua justiça e comendo a iniquidade, se o justo, tipo assim, Deus está falando assim no versículo 24, que ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se aquele que passou muito tempo na presença do Senhor Jesus se desviar, Deus também vai vir com a balança, né? Com a justiça de equidade dele. Com o julgamento de equidade. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações, esse morrerá, né? Versículo 25, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora a casa de Israel. Porventura não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade, esse viverá, né? Pois se reconsidera, enfim, 28, 29, contudo diz assim, ao Senhor, a casa de Israel. O caminho do Senhor não é direito? Porventura, não são direitos os meus caminhos, a casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme as suas obras, né? Conforme seus caminhos. Tornai-vos e convertei-vos de todas as transgressões e iniquidade. Não vos servirá de tropeço. Lançai, pois, todas as transgressões com que transgredissem e busque o coração novo. Nascer de novo, né? Porque não tenho prazer na morte do que morre, mas convertei-vos e vivei. O que Deus está querendo falar para vocês aqui nessa palavra? Exatamente como eu falei para vocês. Deus, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi assim. Deus, Ele está chamando todas as pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. Isso significa que Deus está chamando até aquela pessoa que você julga, você fala, não, esse aqui, ele fez muitas coisas ruins. Ele foi agressivo, ele xingou, ele humilhou muitas pessoas, ele derramou sangue inocente, ele participou de roubos e não sei o que. Você vai falar assim, essa daí não tem salvação? Tem. Como Jesus está falando assim, Ele está chamando todas as pessoas, dando novas oportunidades. Vou ler para vocês aqui. Isso significa como se Deus estivesse já contando no relógio já os minutos para o arrebatamento. Como eu falei no outro vídeo para vocês. Ó, 2 folhas de revelação. Vou ver se eu consigo entender a minha letra, ó. Eu escrevi rápido demais. Vamos lá, Espírito Santo, que o Senhor venha me ajudar a colocar suas palavras na minha boca. A primeira revelação que o Espírito Santo me deu através dessa palavra é o quê? Que a colheita vem para todos, como eu disse. Deus não é ruim, como eu disse para vocês. Nós que somos ruins. E nós colhemos o que plantamos. Muitas vezes colocamos, né? As pessoas colocam Deus à frente. Não, Deus, porque isso, Deus, porque Deus é culpado por tais coisas, porque isso, porque aquilo, nem tudo é culpa e sim colheita, consequência. Deus, vamos terminar de ler. Deus nos deu o poder de abençoar e de amaldiçoar. Imagine como se fosse um cetro já na sua mão.
Porque quando Jesus morreu por nós na cruz, se tornamos herdeiros, então nós recebemos a autoridade de Cristo para mandar e desmandar, para abençoar e amaldiçoar, né? Entre aspas, Deus não quer que ninguém amaldiçoe as pessoas, né? Mas as pessoas acabam usando a autoridade que Deus nos deu para abençoar, para amaldiçoar as pessoas. Mas nós escolhemos, como diz aqui, né? Deus nos deu o poder de abençoar e de amaldiçoar. Você tem a autoridade em suas mãos. Cabe você agir com sabedoria conforme a palavra. Então, tudo isso que está escrito aqui, gente, que eu tô lendo pra vocês, é exatamente o que o Espírito Santo foi falando pra mim. Eu fui escrevendo, tá bom? São as palavras do Espírito Santo. Eu vou ler como tá escrito aqui, depois eu explico pra vocês. Se tiver alguma coisa faltando na hora que eu fui anotar, tá bom? Você tem a autoridade nas suas mãos. Então, imagina o cetro, tá nas suas mãos. Deus já te deu. Mesmo que você não saiba que você tem, e mesmo que você não tá sabendo usar, mas já está ali. Então, qualquer palavra que você está lançando, ou na sua vida, ou na vida das pessoas, vai ter poder quando é uma palavra negativa ou positiva, entendeu? Você tem, né, autoridade. Cabe a você agir com sabedoria conforme a palavra. Então a obrigação é sua de obedecer a palavra de Deus. Não é obrigação de Deus. Porque Deus já fez a parte dele, Deus dizendo aqui. Ele já passou o processo de humilhação, de dores, passou o processo de cruz, derramou todo o sangue dele por você. A parte dele ele já fez, ele já te deu. Tá aqui, ó, a palavra de Deus de graça pra você. Ele fez por amor. Agora cabe a você escolher obedecer para poder ser abençoado por Cristo nessa terra. Mas quando você não escolhe obedecer, então acaba o quê? Acarretando a morte, maldições, consequências, né? Então acaba trazendo percas muitas vezes. Então não é Deus que é ruim, mas nós que somos ruins. Deus falando aqui. Então Deus falou assim, basta você agir com sabedoria conforme a palavra para colher bons frutos. Então tá nas tuas mãos a chave, que é a palavra de Cristo, para colher bons frutos. Deus está falando assim, ó, eu já te abençoei, Jacó, é exatamente como eu falei. Já te honrei, Israel. Ai, que lindo, gente. É exatamente o que eu falei pra vocês aqui, que Deus colocou as palavras agora na minha boca, pra me definir pra vocês o que significa essa revelação. Deus já te deu tudo nas mãos, tá nas tuas mãos agora de você receber as bênçãos de Deus. Eu já te abençoei, Jacó, já te honrei, Israel. Assim diz o Senhor que te chamou da casa de escravidão, né? Assim diz o Senhor que te chamou e escolheu desde o ventre. Nós somos a escolha de Cristo, né? Desde o ventre. Porque Deus nos remiu através do sangue dele. Então nós nos tornamos abençoados, herdeiros de Cristo, a partir do sangue de Cristo. Eis que tenho chamado você da casa de escravidão, mas tu não tem me ouvido. Novas chances surgirão. É exatamente como está escrito na palavra. Que Deus está dando novas chances, trazendo as pessoas para perto. Até aquelas pessoas que são muito ruins. Porque Deus não tem prazer na dor de ninguém. Muitas pessoas acham que Deus é ruim e tem prazer. Não, isso daí é uma característica dos demônios e não de Deus. Eis que tenho te chamado da casa de escravidão, mas tu não tens ouvidos. Novas chances surgirão. Mas aquele que tem ouvidos ouça, e quem não permanecer esse gemirá de dor, com as dores de parto, e assim sobreviverá nos montes de Refaim, né? Eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer, né, com isso, que muitos gemerá com a dor e sobreviverá no monte de Refaim? Significa que aqueles que não quiser aproveitar a chance e oportunidade que Deus está dando através das exortações ou sinais do fim dos tempos, ele vai ter que passar pelas dores de parto nos montes de Refaim. Refaim, monte de Refaim, simboliza o vale da morte e o vale dos gigantes. E aí eu perguntei se o que significa isso, o que o Senhor quer dizer, né? Ele falou assim, esse é um local, através dessa palavra, que simboliza a grande tribulação. E o nosso gigante seria a perseguição da igreja. Então, se significa vale da morte, gigantes, qual que seria o nosso gigante na grande tribulação? Seria a perseguição através dos anticristos, dos aliados anticristos e das dificuldades que nós teremos que passar para ser salvo. Então, vale da morte, vale da dor e gigante. Então, seria algo que iria doer muito e custar muito para poder a gente ser salvo. Então, o tempo da graça é agora, enquanto a igreja ainda não foi tirada da terra. Então, Deus está dando a misericórdia para muitos. E aqueles que não aproveitar a oportunidade vai ter que passar, né? Como está escrito aqui, gemerá de dor, mas aqueles que têm ouvidos ouça e que não permanecer, esse gemerá de dor, com as dores de parto, e assim sobreviverá nos montes de Refaim. Ou seja, aquele que negar a marca, entre aspas, né? Aquele que negar, se sujeitar
ela vai ser livre da condenação eterna através das dores de parto. Esse sobreviverá. Então aquele que fica na grande tribulação, Deus está chamando muitos para ser livre da grande tribulação, entendeu? Vamos terminar de ler. As palavras que o Espírito Santo está dizendo aqui, somos comparados. Não, é a outra página. Deixa eu virar aqui, é atrás. O Espírito Santo diz assim para vocês: eis que o cerco fechou. O cerco fechou. Significa assim, eis que as chances estão acabando, né? Eis que os planos malignos já estão aí às portas, já está tudo em posição para colocar os sinais em ação, entendeu? Eis que o cerco fechou. Não há mais para onde correr. O Espírito Santo disse: não tem como para onde correr mais. O cerco fechou. Sinais, mortes, problema de saúde, ataques espirituais, percas, destruição, notícias ruins em várias partes. Deus já está dando sinais. Então o cerco fechou. Não tem onde para você correr. Você tem que escolher agora para poder ser livre da grande tribulação. Ou você ficará. Ele vem, né, saltando pelos montes. O Espírito Santo diz: e ele vem, e não há quem possa enfrentá-lo. Assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato, e aquele que não se achar um nome escrito no livro da vida, esse perecerá. Assim diz o Senhor. Então Deus está dizendo assim: está nas suas mãos. Você escolhe se você quer ser livre da grande tribulação ou passar para poder ser salvo. Serás entregues, o Espírito Santo diz, nas mãos de impiedosos, mas aqueles que se voltarem, esse se banqueteará de manjares na terra de Canaã, que significa a Nova Jerusalém, né? É a festa da noiva. Esse festejará na mesa do banquete da noiva. O Espírito Santo diz a vocês. Tem mais revelações. Eis que a porta está se fechando, o Espírito Santo diz. A porta do quê? A porta dos céus, que nem eu disse para vocês, o tempo da graça, a chance que Deus está te dando. Eis que a porta está se fechando. Entre aspas, porta do céu. Então, Deus está dando novas chances, mas está esgotando, está acabando, está chegando o tempo, o arrebatamento. E depois o Espírito Santo diz assim, portais estão abertos. Portais espirituais, que o próprio Deus abriu para provar a igreja. Que portais? Portais malignos. Para a aprovação da igreja. Deus diz aqui: só escapará quem estiver atento. Atento à exortação, à palavra, à verdade, intimidade com o Espírito Santo e ouvindo a voz de Deus. Então, ou seja, vai até os escolhidos ter a chance de ficar para trás. Então, só vai escapar quem estiver atento. Porque a igreja corre o risco de ser enganado, entendeu? Muitas vezes. Então, Deus está dizendo: só vai escapar quem estiver atento à voz, à verdade, à palavra, à intimidade com o Espírito Santo. Provarei a igreja, o Espírito Santo diz. Provarei a igreja. Então, novas chances Deus e Jesus está te dando. A porta está se fechando. Novas chances. Então, através das provações, será a última chance. A última chance de Deus. Através da dor. Porque Deus nos chama por amor. E a última coisa que Deus quer é te chamar pela dor. Então, seria como se fosse a última chance sua. Só escapará quem estiver atento. Provarei a igreja como a árvore de ciprestes com folhas verdes. Eu perguntei ao Espírito Santo por que nós somos comparados com as árvores de ciprestes, né? Por que nós vamos ser provados como as árvores de ciprestes? Eu não entendi, né? Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ele me explicou o que significa. Eu vou ler para vocês. O que significa árvore de ciprestes? Eu não trouxe o meu outro celular, mas árvore de ciprestes, vou tentar lembrar aqui. Vocês colocam no Google aí, pesquisa o que significa, mas vou tentar resumir para vocês. A árvore de ciprestes é uma árvore onde ela tem mais resistência, uma árvore onde eles usam esse tronco da árvore para poder confeccionar madeiras. É uma árvore que eles escolhem por causa da sua, como eu dizer, que dura mais tempo. É tipo assim, um objeto, um material que eles fazem com a madeira pode durar 1000 anos. Então, mas tem mais resistência e durabilidade. Por isso que muitas vezes fazem objetos, materiais através dessas madeiras.
Então é possível usar esse material para fazer tecidos musicais, objetos para dentro de casa, móveis, porque tem mais durabilidade. Então a árvore de cipreste tem um material resistente. Mas Deus, o Espírito Santo explicou assim para mim, por que nós somos comparados com a árvore de cipreste? Vamos ser provados como a árvore de cipreste. Porque a árvore de cipreste é tal conhecida como, eles usam para árvore de Natal, né? Para ficar de enfeite. Então, antes de ela ser processada, passar pelo processo ali, as etapas de molde, para criar uma forma, ela apenas é uma árvore, um tronco cheio de folhas verdes, né? Então não serve para nada, só fica de enfeite ali, sem utilidade, apenas para enfeitar aquele lugar. Então, após o processo, ela ganha forma e esse material é bem mais resistente após o processo. Antes do processo, sem utilidade, após o processo, com utilidade e mais resistência. Então, a árvore de cipreste simboliza força espiritual e resistência. Então, Deus vai provar muitos para se tornar como uma árvore de ciprestes, para permanecer na presença, suportar os sinais e para ser limpa as vestes e subir o arrebatamento. Porque muitas pessoas pensam só porque nós recebemos de graça a salvação, isso significa que vai ser fácil entrar nas portas dos céus, mas a porta é estreita, é isso que o Espírito Santo coloca no meu coração. Que não é tão fácil, muitos querem subir ao céu, mas poucos conseguem subir ao céu. Deus nos deu a salvação. A partir do momento que você confessou a sua fé e aceitou Jesus como Salvador, você recebe a salvação naquele momento. Mas você precisa permanecer, como Deus falou aqui na revelação. Quem não permanecer, você vai permanecer e escapar quem estiver atento. Então precisamos permanecer, dar o nosso melhor através da palavra. Então Deus quer dizer que Ele vai provar a igreja, Ele vai começar a provar a igreja para criar resistência, para ganhar forma, porque antes nós continuamos sem forma, com as vestes sujas. Então devemos se tornar mais parecido com Cristo para receber livramento da grande tribulação. Porque aqueles que não passarem por esse processo para ganhar forma, molde e ganhar utilidade, essa madeira, ele vai passar pela grande tribulação. Porque não é tão fácil assim passar pelas portas dos céus, como muitos dizem. É necessário sim viver a palavra de Deus, viver a verdade. Então aqueles que tiverem pendência, que não se voltaram, que não se arrependeram, muitos vão ficar e vão se converter dentro da grande tribulação. Gente, o que seria a grande tribulação? Já vou explicar para vocês. Vamos terminar de ler a revelação do Espírito Santo. Somos comparados aqui com a árvore de cipreste. As árvores de cipreste é usada para a produção de madeiras, mas antes dela passar por esse processo de materialização, ela não tem forma. Ela serve apenas de arbustos de enfeite de Natal. Sem processamento, sem utilização, apenas enfeite. Sem processo, sem molde, sem forma geométrica para utilização. Antes era apenas um arbusto, após o processo, ela se torna um objeto de utilização, formado por madeiras, né? Entre aspas, eu anotei aqui. Ou seja, você se torna útil após o processo. Você se torna purificado, santificado após o processo. Você se torna mais resistente após o processo. E após o processo, você é livre da grande tribulação. Que Deus nos aperfeiçoou. Deus está querendo dizer também, através da árvore de cipreste, que nós devemos ser um vaso moldável. Que a árvore de cipreste, ela é moldável para ganhar forma objeto após o processo. Nós devemos ser moldáveis após o processo para ganhar forma através da palavra e ser livre da grande tribulação, se parecer mais com Cristo, né? E ela também serve para queimar, para a lenha. Esse pessoal está falando aqui, ela serve também para a lenha, para queimar, botar fogo. Mas ela é mais resistente ao fogo. Então é necessário nós sermos resistentes com os sinais para subir e se livrar da grande tribulação. Por quê, gente? Porque, como diz assim, você vai se livrar, você só vai ser livre que estiver atento. E se encaixa dentro dessas pessoas que passaram pela aprovação. Então, quem não passou pela aprovação não vai estar atento. Então, Deus vai aprovar os que já estão salvos e aqueles que estão longe também, para poder ser livre da grande tribulação. Então, vou terminar de ler aqui. Você ganha formas no processo. Você precisa ser moldável passando por provações, né? O Espírito Santo dizendo para vocês.
para receber a salvação eterna. Então, a árvore se presta à existência no material. Tô terminando de ler. Tá bem, gente. Então é isso, gente. Resumindo, aproveita. Aproveita cada oportunidade. Gente, que solzinho bom aqui. Vamos ver se dá pra virar pra vocês. Não dá. Depois eu mostro pra vocês que lindo tá o sol. Aproveite cada oportunidade que Deus está te dando. Aproveite. Aproveite, gente. Aproveite, porque é um alerta de Deus. Quando Deus avisa muito do arrebatamento, porque está para acontecer muitas coisas. Já está acontecendo, mas que estão sendo ocultas. Algumas já estão sendo reveladas. Agarre as oportunidades de Cristo. Então Deus está dizendo, Ele vai provar a igreja, que é só o início das dores, mas é necessário para a glória do nome de Jesus, para a purificação das nossas vestes, por amor. O único intuito de Deus é amor. Por trás das provações, nós não entendemos por que é necessário, por que tantas mortes, notícias ruins, roubalheira e corrupções, mas é necessário. É a permissão de Deus, tudo isso. Para criar resistência na igreja que já está salva, trazer muitos tão longe para perto. Porque Ele não tem prazer na dor do ímpio, como Ele disse aqui. Então é somente para isso esses sinais, para livramento. Livrar a gente da condenação e da grande tribulação. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de vocês, fazer com que vocês venham refletir nessa mensagem. Espírito Santo, venha orar ao Senhor agora. Que o Senhor venha tocar no coração dos seus filhos nesse momento, Pai. Que o Senhor venha colocar o seu amor nos nossos corações, ensinar a gente a te amar, Pai. Como o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ensina a ser recíproco. Que o Senhor venha nos colocar temência no nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, Pai. Porque a sociedade, redes sociais, situações têm cegado nosso entendimento. Os demônios têm trabalhado para desanimar os seus filhos, Pai. Mas que o Senhor venha intervir agora nesse momento, fazer um grande milagre acontecer. Que o Senhor venha livrar todos nós das mãos dos nossos inimigos, fazer a justiça, nos trazer a paz, nos recompensar, Pai, de toda a nossa resistência contra os ataques malignos, as portas largas, Pai. Que o Senhor venha nos encher com o Teu amor, com a Tua paz nesse momento e venha nos quebrantar com a Tua paz e Teu amor, Pai. Porque só o Seu amor e a Tua paz conseguem nos quebrantar. Coloca, Pai, o Seu amor dentro dos nossos corações nesse momento. E nos quebrante, Pai, a ponto de a gente se reconhecer que não somos nada sem o Senhor. A pessoa, Pai, ela pode ser a pior pessoa desse mundo, mas quando o Senhor chega com a sua glória, com o Teu poder, a pessoa é impactada, Pai. Então, tudo que nós necessitamos nesse momento, sim, são das provações, das dores, mas também da presença e do Seu amor. E eu sei, Pai, que o Senhor compreende o que eu estou falando. Testifica no coração das pessoas essa palavra, meu Pai, para que eles sejam livres, Pai, de toda armadilha, ciladas, todas as coisas ruins que estão para vir nas nossas vidas ainda, Pai, por esses dias. Nos livra, Pai, vai à nossa frente, nos guarda debaixo das Tuas asas, derrama o Teu sangue sobre nós. Coloca, Pai, minha vida, minha família e os Teus filhos que estão me assistindo nesse momento nas Tuas mãos. O Senhor vai trazer cura, livramento, paz, prosperidade, venha quebrar os trabalhos de macumba sobre nossas vidas. Envie os Seus anjos, Pai, nas nossas vidas nesse momento. Que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, nos dando a misericórdia. Obrigado, meu Pai, por toda a Tua bondade e fidelidade, meu Pai. Que eu reconheço que Tu és santo e não há ninguém como o Senhor. Te agradeço por essa palavra e todos os dias nos dá a Tua misericórdia e nova chance para estar na Sua presença. Entrego, Pai, os Seus filhos nas Tuas mãos, a minha vida. Que o Senhor seja feita a Tua vontade todos os dias, meu Pai. Amém, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.